Que bom, irmãos, estarmos juntos. Hoje, a última aula de Romanos. Na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos introduzir o assunto que é 1 Coríntios, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Eu vou colocar aqui o nosso slide e vai servir aqui para a nossa... Deixa eu botar a câmera aqui do outro lado. E vai servir de roteiro para o que a gente vai falar hoje. Bom, se a gente teve, do capítulo 1 ao capítulo 8, uma exposição doutrinária do que é o Evangelho, que mostra que o homem pecou, distanciou-se de Deus, e o que Deus fez para se aproximar desse homem e para resolver uma questão espiritual desse homem, porque esse homem está condenado pelos seus pecados. E Paulo vai dizer no capítulo 3 que não só o gentio, mas o judeu também, todos pecaram e carecem da glória de Deus, da salvação de Deus. E dessa forma, nós descobrimos que Deus enviou Jesus para morrer por nós, e a justiça que Jesus absolve na cruz, ela é imputada a nós. Eu vou pedir para quem estiver com o seu áudio aberto, favor fechar, para a gente não ter interferência externa. Ok? Deixa eu ver aqui, deixa eu ajudar quem. Deixa eu ver o que mais. Bom, e a justificação pela fé é essa ferramenta bendita que Deus dá justiça ao homem, ou seja, não o condena, mesmo ele sendo merecedor de condenação, por causa da justiça de Jesus, que morreu por nós. Se ele morreu por nós, ele ocupou o nosso lugar de condenação e recebeu sobre si a condenação que era nossa. E assim Deus tira de nós a condenação e aplica em nós justiça. Uma justiça alheia, não a justiça própria. O belo de Deus é isso, é que ele sabe que nós somos culpados, mas ele colocou justiça em nós por causa de Cristo. Aí nós chegamos no capítulo de 9 a 11, que são capítulos também doutrinários, que falam do futuro da nação israelita, como é que Deus vai lidar com os judeus, já que eles negaram Jesus e a sua mensagem, e apenas um pequeno grupo dessa nação e desse povo se abriu para o Evangelho, e a gente estudou em 2 aulas todo esse processo, até mesmo de endurecimento de Israel, o que Deus tem preparado para o fim dos tempos, que é todo Israel sendo salvo no mundo inteiro pelo Evangelho, e não por ser povo descendente de Abraão. A grande bênção que vai ser é que o judeu vai receber Jesus pela fé. E isso vai dar a eles a condição de serem salvos, porque, da mesma forma que todos pecaram, estão condenados por causa do pecado, o único meio de se salvar é pela fé. Não há outra alternativa senão pela fé. Os judeus, por algum momento, aplicaram as obras como meio de salvação, mas a gente viu que desde o Velho Testamento, Abraão foi salvo pela fé, tanto é que ele é o pai da fé. Gálatas diz isso, Romanos diz isso. A gente vai para Hebreus, a gente encontra uma lista no capítulo 11, capítulo 10, 11, que falam dos heróis da fé. Ou seja, desde o Velho Testamento, a salvação é por fé e não por obras. E aquele que tenta se salvar por obras, descobre que ele é incapaz de fazer isso. Diante do que foi exposto, então, doutrinariamente, até muito profundo, né? Os argumentos de Paulo em Romanos são muito profundos, é doutrina pura, e a gente fica pensando qual a razão de ser do que foi ensinado, para que foi dito tudo que foi dito. E, na minha forma de percepção, Paulo inicia no capítulo 12 a praxis do Evangelho, ou a prática do Evangelho. Praxis é a palavra grega, né, para prática. E nós usamos também, virou uma palavra da língua portuguesa, a praxis. E isso me faz a concluir
que não adianta ter um conhecimento doutrinário, um arcabouço doutrinário, se isso não redunda em prática de vida. Seria apenas conhecer verdades sem vivenciar essas verdades, sem vivê-las. E Paulo, quando introduz o capítulo 12 até o final de Romanos, ele está dizendo: toda doutrina tem uma razão, levar você a viver o que essa doutrina ensinou, direta ou indiretamente. Quando a gente pensa assim, a gente sabe que o cristianismo ele propõe um padrão de vida, um padrão de conduta, sobretudo interno, as coisas internas, que se evidenciarão externamente. Senão, nós vamos viver como os hipócritas fariseus que trabalhavam no aspecto externo e internamente eles eram completamente deturpados. E Jesus, quando usa a figura de que eles são sepulcros caiados, mostra muito bem que por fora havia uma mão de cal, uma tinta que dava uma certa aparência boa, mas por dentro, no coração, nas motivações, havia morte, podridão. E isso a gente não quer. E a proposta de Jesus não é essa. A proposta de Jesus é que dentro de nós haja frutos. A gente estudou isso em Gálatas, né? O fruto do Espírito e Paulo passa a citar virtudes internas, virtudes que são primeiramente experimentadas dentro de nós, mudando o nosso interior para que a gente possa vivenciar na relação com outros. E vocês vão perceber, à medida que a gente for lendo aqui o texto, que essa prática, essa postura nova que Deus propõe para a gente, ela tem essa proposta de ser uma relação consigo, individualmente, com Deus, como eu vou tratar Deus, como é que eu vou viver esse relacionamento com Deus, na minha vida na igreja, porque essa relação pessoal com Deus nos leva a viver em comunidade. Isso é uma proposta bíblica. A proposta bíblica é sempre a vida comunitária. Por mais que seja difícil, hajam obstáculos, mas a proposta de Deus, ele criou a igreja para juntar os que creram. O crer é individual, é pessoal, mas a dinâmica coletiva ela é fundamental para que você possa crescer e desenvolver. Depois, Paulo vai tratar da questão de como lidar com o irmão, como lidar com as autoridades, como lidar com os inimigos e com os propósitos e propostas e desafios que a vida tem para nós. Engasguei aqui com a saliva. Então, vamos para o capítulo 12. É bom se você puder estar com a Bíblia aberta, seria interessante. Paulo ele começa o capítulo 12 usando uma figura sacrificial. O Velho Testamento, a gente estudou, quando entramos ali no estudo de Pentateuco, que Deus havia estipulado 5 tipos de ofertas ou sacrifícios, e elas eram aplicadas em especificadas ou específicas situações da vida. Havia das 5 uma que era chamada de holocausto, ou oferta queimada. As outras ofertas, você tinha o animal sendo oferecido, parte dele no altar, parte do animal também era para o sacerdote, e outra parte era para você fazer uma refeição coletiva, convidando os sacerdotes, os órfãos, as viúvas, o pobre. Então, era uma oportunidade de você partilhar com pessoas menos favorecidas. Mas só um tipo de oferta destas tinha um papel de ser uma oferta completa para o Senhor, que é a oferta queimada. O animal todo era queimado no altar e você não fazia refeição no recinto do templo e não convidava ninguém, era do Senhor. Paulo, quando propõe os versículos que vão aqui, de 1 a 3, Paulo está dizendo que a nossa entrega de vida a Deus deve ser uma entrega total.
como era a oferta queimada, como era o holocausto. Não deve ser parcial, não deve ser limitada, mas deve ser total. E a proposta de Paulo, eu vou ler para os irmãos, é: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Eu coloquei aqui, na primeira divisão do capítulo 12, que devemos viver a vida como se fosse um culto. E Paulo está propondo isso. Ele diz: apresentem as suas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável. No dia a dia, na dinâmica da vida, onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na escola, a nossa vida deve ser um culto, uma entrega a Deus, uma oferta a Deus. E aí que a gente vai entender a não diferenciar o culto da igreja e o culto da vida. A adoração, na melhor interpretação, não é apenas o que a gente oferece a Deus na igreja, é o que a gente oferece a Deus na vida. Quando nós entendemos que a nossa vida é um culto, nós não vamos departamentalizar a nossa vida, né? Aquele momento que a gente fica assim consagrado a Deus no ambiente de culto, num lugar, num templo, mas a gente vai entender que toda a nossa vida é um culto. E Paulo vai falar de culto racional, que tem lógica, um culto que tem razão para ser e viver. E você vai olhar para tudo que Paulo ensinou, o seu culto a Deus é um culto de gratidão e de reconhecimento, que você foi alvo de uma graça, de um favor, de uma bênção que não tem como você retribuir. E você, então, tem essa oportunidade de oferecer sua vida a Deus, e não um animal no templo, mas a sua vida em todos os lugares. E Paulo vai usar 3 adjetivos para esse sacrifício. Em contraste com o sacrifício do Velho Testamento, em que o animal precisava ser morto, Paulo vai propor que agora, no Novo Testamento, conhecedores da justificação pela fé, de tudo que Deus fez por nós, a nossa vida deve ser oferecida a Deus como um ato de vida e não como um ato de morte, porque Jesus já morreu a nossa morte. Nós somos chamados a viver, e a viver uma nova vida, e a viver para Deus, não para nós mesmos e nem para os outros. Por isso que Paulo vai dizer que esse sacrifício é um sacrifício vivo, e, ao mesmo tempo, é um sacrifício santo, mostrando que os atos de vida que nós temos devem ter uma marca de santidade. Ou seja, o que é santidade? É tentar cumprir o que Deus estabeleceu como certo, como bom, como justo, ser uma pessoa melhor, não só para ter aquela sensação de que você está se tornando uma pessoa melhor, mas ser uma pessoa melhor para poder se relacionar com os outros, para ter compaixão, misericórdia, se colocar no lugar do outro e tantas outras atitudes que a gente pode fazer. A santidade coloca Deus sobre todas as coisas e faz tudo para a glória de Deus. Por isso que segunda classificação ou adjetivo desse sacrifício de vida que deve ser o nosso viver, além de ser um sacrifício vivo, deve ser santo e agradável a Deus. Também, essa é uma linguagem muito do Velho Testamento, diz lá no Velho Testamento que Deus se agradou da oferta de Caim e de Abel. No caso de Caim, né, a oferta... Aliás, eu estou aqui confundindo as normas. A oferta de Abel. Caim mata Abel, mas não aceita a oferta de Caim. Ele aceita a oferta de Abel porque o coração dele já mostrava as intenções e não tinha intenção boa no oferecimento da oferta. E ofertas agradáveis a Deus são aquelas que são acompanhadas de vida e atendem aos critérios de Deus do tipo de oferta que devem ser apresentáveis. Deus se agrada de nós. Há muitas passagens bíblicas que mostram que
Deus se agradou da vida, Deus se agradou da atitude de alguém, porque aquela atitude foi coerente, estava embasada nos preceitos bíblicos, estava fazendo em prol dos outros e, muitas vezes, abrindo mão de interesses e particularidades para abençoar outros. Isso agrada a Deus. E Paulo vai dizer aqui, logo imediatamente, depois de falar que a nossa vida agora é um culto e que devemos apresentar as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável, ele vai dizer, então, em outras palavras, a mesma coisa. Ele vai dizer no versículo 2, não se amodem ao padrão desse mundo. Em outras versões diz, não vos conformeis. É o mesmo princípio, amoldar e conformar é o mesmo princípio. A palavra conformar é entrar numa forma, né? Amoldar é entrar dentro de um molde. O mundo tem um molde, o mundo tem um padrão. Por isso que há essa forma do mundo avaliar os cristãos e de nos taxar de alienados, de ter discurso de ódio e coisas assim. É claro que hoje tem muitos evangélicos, muitos cristãos que têm tudo isso que o mundo acusa, discurso de ódio e tudo mais, mas a maioria não tem. A maioria só quer viver os ensinos de Jesus. Mas, mesmo assim, Jesus já tinha dito que o mundo nos odiaria, porque a proposta que a gente apresenta ao mundo, eles não querem. Eles querem viver dentro do padrão deles. Ou você vive o padrão de Deus sendo minoria, ou então você começa a se amoldar. Entrar dentro de um padrão, de uma forma que é do mundo, que não é de Deus. Um padrão de comportamento, de pensamento e de ação que choca com os preceitos de Deus. E Paulo diz, olha, tudo que eu quero dizer em apresentar um culto vivo a Deus é você não se amoldar, é você ser diferente. Agora, como é ser diferente? Uma vez eu falei isso. Muitas vezes a gente pensa que ser diferente é usar um penteado diferente, é não cortar o cabelo, é usar uma roupa social, não pode usar bermuda, não pode usar maquiagem, não pode fazer raspagem, não, tem outro nome lá, que usa cera. Ai! Isso aí, você sabe muito bem. E as pessoas pensam que esses aspectos externos é ser cristão, muito longe disso. Ser diferente é ser diferente na conduta e na prática. Por isso que Paulo vai dizer, não se amodem, não se conformem. E ele vai dizer, à medida que você anda com Deus, você vai tendo a obra do Espírito Santo agindo no seu coração, sua mente, sua forma de pensar vai mudar, e não porque você vai tendo uma forma racional, há um elemento espiritual de revelação de Deus na sua mente para você poder entender a vida, entender os desafios que estão diante de você. Quando a gente conhece a Deus, conhece sua palavra, o mundo fica diferente porque a gente viu o caminho errado que a gente estava indo, a conduta errada, e passa a ver um caminho novo, um caminho que traz realização, paz e vida ao nosso coração. E Paulo diz que a nossa mente, que agora é direcionada pelo Espírito de Deus, vai nos transformar. Não se amoldeis do padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, e vem isso de uma forma muito clara e contundente, capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você viu que Paulo ele adjetivou de uma forma muito clara, lá no início, como deve ser o nosso sacrifício, vivo, santo e agradável. Agora ele vai falar da vontade de Deus. A gente vai experimentar, vivenciar a vontade de Deus na nossa vida. Isso não é mais a nossa vontade. A maturidade nos leva a querer a vontade de Deus. E quais são as características da vontade de Deus? Paulo diz, boa, mesmo quando a gente não entende, mas ela é sempre boa. A gente viu isso em Romanos. Quando lá em Romanos, Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É sempre boa. A gente passa por um momento que a gente não entende, lá na frente a gente vai entender,
ou quiçá no céu, mas a vontade de Deus sempre é boa. A vontade de Deus é agradável, faz bem, traz paz para quem se submete a ela. É claro, quem não se submete não vai achar agradável. E é perfeita. A palavra perfeita é que Deus faz cumprir não só o que é melhor, mas o que é perfeito, o que é certo, o que vai trazer o melhor resultado. A gente não tem tempo, como eu falei, hoje é uma aula muito panorâmica, eu estou gastando tempo aqui nessa introdução, que eu acho ela maravilhosa. Paulo vai dizer que o segredo da vida é oferecer a nossa vida a Deus, entender que a vida é um culto e que a sua vida deve ser um sacrifício para Deus, e quando você é um sacrifício para Deus, o seu sacrifício abençoa outras vidas e você vai experimentar viver dentro da vontade de Deus. E essa vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí, a partir daí, Paulo faz uma conclusão, que está aí no versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ser. Paulo marca aquele que vive a vida como um sacrifício, entende que a vida é um culto, aquele que se submete à palavra de Deus e à vontade dele, entra por um caminho de humildade. Humildade. Ninguém se ache superior a ninguém. Mesmo que você tenha mais dinheiro, mesmo que você tenha mais experiência de vida, mesmo que você tenha mais títulos, aprenda a ouvir, aprenda a se relacionar com quem aparentemente não tem nada a te ensinar, e você vai descobrir que essa pessoa tem muito a te ensinar. Você tem muito a ensinar a ela, mas também tem muito a aprender. Paulo diz tudo isso para marcar com a humildade. Ninguém se acha superior a ninguém. Ninguém tem um conceito mais elevado do que o outro. A humildade não nos coloca para baixo de todo mundo. A humildade nos equipara. Então, esse é um ponto que as pessoas não entendem quando falam de humildade, né? Porque, fulano é tão humilde, porque parece que pede favor para existir. E humildade não é isso. Humildade é justamente você saber que tem condições, é capaz, mas você se equipara ao outro. E ao se equiparar ao outro, você está tratando o outro como igual. E isso é um ato de humildade. E daqui para frente, Paulo vai, do versículo 4 ao versículo 8, falar de que nós devemos ter a humildade para o relacionamento. Paulo introduz aqui, do versículo 4 ao versículo 8, a figura do corpo. Paulo vai usar muitas figuras para a igreja. Uma das principais é esta, que ele vai iniciar aqui em Romanos 12 e também lá em 1 Coríntios 12, a gente lá, quando estiver estudando, a gente vai reforçar isso. Paulo é o cristianismo que fala do relacionamento comunitário entre os que creem, usando a figura de corpo. Daí em diante, muitas instituições começaram a usar. É muito comum você ouvir falar do corpo diplomático, corpo da Procuradoria Geral, etc. Essa ideia foi emprestada do cristianismo. Essa ideia é, sobretudo, uma ideia cristã, de tratar as pessoas que se reúnem debaixo de Jesus não como uma organização, mas como um organismo, algo vivo, algo que tem partes que se unem para formar um todo, e que as partes não são mais importantes do que o todo. E por mais que algum órgão, alguma parte do corpo tenha a sua importância, ela tem as suas dependências das demais partes. Isso a gente vai ver em 1 Coríntios, que Paulo detalha melhor. É em Romanos que Paulo cita pela primeira vez a ideia de corpo como a oportunidade de individualmente participar de uma coletividade, fazer cada um a sua função e entender que você depende das outras partes. Que só o cabeça, que é Jesus, ele tem a primazia sobre todo o corpo, ele rege o corpo, e nós fazemos parte
de um todo. Quando a gente entende que igreja é isso, que eu sou uma parte, e que tem uma importância de ser abençoado pelas outras partes do corpo e abençoar outros, que a gente vai entender o princípio coletivo de igreja. Paulo vai dizer, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, ele vai aqui iniciar a primeira citação de lista de dons. No Novo Testamento, a gente tem 5 listas de dons, que não esgotam todos os dons que Deus nos capacita, mas serve de base para dar dicas e entender quais são os dons que Deus ainda dá aos homens. E Paulo está falando dessa interação, de fazer parte de um organismo vivo, e não de uma organização pesada, formalizada, mas, sobretudo, um organismo vivo. Do versículo 9 ao 10, Paulo ele entra numa parte muito prática. Ele vai dar dicas de vida e vai falar do amor como a base e a causa dos relacionamentos. E não Paulo. Quando a gente vai ler Jesus, e Jesus em João, é impressionante como Jesus fala de amor, e ele diz que nós seríamos conhecidos pelo amor, e não pelo que a gente crê, mas pelo amor. A primeira e a segunda carta de João, o amor é o principal assunto, e ele faz um contraste com o ódio, né? Com uma atitude hostil, dizendo que o amor não abriga o ódio. Pelo contrário, o amor repudia o ódio. E aqui Paulo vai dizer, no versículo de número 9, né, o amor deve ser sincero. E Paulo começa essa sessão, que é a sessão de amar até os perseguidores, então amar a todos e até os perseguidores, é isso que vai nos fazer pessoas melhores. A gente viu lá na frente, antes, melhor dizendo, que a humildade deve ser uma marca primeira, e o amor, ele vem como esse elo e essa condição para suportar os outros. Se você não ama, você vai tentar se afastar de pessoas que você não concorda, vai cancelar, você vai criticar e você vai odiar. E Paulo começa, o amor deve ser sincero, deve ser autêntico e não deve ser fingido. A ideia de sinceridade aqui é para que você não entre, oh, meu querido, meu irmão, mas por trás você começa a falar dele. É terrível quando as pessoas são hipócritas nesse sentido, na frente são uma coisa e atrás são outras. Elas são perigosas quando assim agem. E quando ele fala que o amor deve ser sincero, ele acrescenta, odeiem o que é mal, ou seja, essa tentativa de oposição de amor e ódio, o amor deve ser sincero, mas o meu ódio deve ser contra, não pessoas. Odeio o que é mal, aquilo que é feito e que prejudica as pessoas. Apegue-se ao que é bom. Isso sempre será uma luta no nosso coração. Porque vocês sabem que nós temos ainda a natureza carnal permeando a nossa vida, e como é fácil odiar. Como é difícil amar. Porém, você sabe que o Espírito Santo está lá em Romanos 5. O amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo derrama amor no nosso coração. É aí que você deve orar para que Deus derrame amor no seu coração. E Paulo vai dando essas dicas práticas. Olha que dicas práticas. Versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, dedicação, cuidar. Essa ideia de ligar para alguém, saber como é que está, se importar, estender a mão, deve ser uma prática comunitária na igreja, irmãos. E às vezes a gente não está nem aí para isso, porque a gente está imbuído nos nossos interesses, nas nossas buscas, nas nossas conquistas, e a gente se vê uma vez por semana
e não cuida um do outro, dediquem-se uns aos outros. E aí tem um elemento da reciprocidade. É verdade que muitas vezes a gente cansa de amar, às vezes, cansa de ser bom, porque a gente faz só de um lado e não recebe do outro lado. Há também um alerta bíblico aqui, uns aos outros, não é só um fazer ao outro, mas por isso que está no plural, uns aos outros. Nós precisamos dar respostas ao amor recebido. Ele vai dizer, prefiram dar honra uns aos outros, mais do que a si próprios. Isso aqui é um ato difícil de fazer, porque é um golpe contra o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Tudo isso é uma atitude pessoal e aqui coletiva. Nesse aspecto aqui, ele entra para um aspecto mais pessoal, quando ele vai dizer assim, nunca falte zelo, sejam fervorosos, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Olha que desafio. E se Deus está dizendo, por meio de Paulo, que a gente tem que fazer isso, é porque ele vai nos dar a condição de vivenciar isso. Ser paciente na tribulação é difícil. Perseverem na oração. Está entrelaçado com tribulação. Eu tinha tanta coisa a dizer, mas a gente tem que andar. Olha o versículo 14. Abençoe aqueles que os perseguem. Por isso que eu coloquei amar até os perseguidores. Paulo está falando de atitudes altruístas, coletivas e de luta emocional, porque abençoar quem nos amaldiçoa é um sinal de que a gente está crescendo bem. E o Yancey tem uma frase, né, quando ele comenta Jesus, dizendo que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem. E ele diz assim, olha, quem ora pelo inimigo não tem mais inimigo, porque você, quando gasta tempo para pedir que Deus abençoe alguém que te fez mal, ele pode ser ainda meu inimigo, mas eu não sou mais inimigo dele, porque eu estou parecendo com Jesus, que nos amou sendo nós ainda pecadores, nos amou sendo nós ainda inimigos dele. Está lembrado disso? Pois é. E abençoe e não os amaldiçoe. Versículo 15, alegrem-se com os que se alegram. Você pensa que é fácil isso aí? Tem gente que é invejosa, mesmo dentro das igrejas. Tem gente que não consegue ver o outro feliz, e não consegue se alegrar com aqueles que se alegram, e nem chorar com os que choram. Mas é verdade que a gente encontra gente que se alegra com as vitórias e choram quando a gente precisa de consolo com a gente. Olha o 16. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Veja que tudo que Paulo está falando aqui é da vigilância contra a soberba, a arrogância. Quando você se ajunta a outros que são menor em condição financeira, não sejam arrogantes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Tudo isso é sinal de arrogância, prepotência, mostrando que é outra área que a gente tem que tratar nas nossas vidas. Outra área. Por isso que ele começou lá marcando com humildade. E aí vem os impulsos emocionais, no versículo 17, não retribuam a ninguém mal por mal. Recentemente, em um dos meus áudios de Salmo, eu falei um pouco disso aqui. Como é difícil você fazer o bem a quem te fez mal. E, mais uma vez, a Bíblia diz, não retribua mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível. Eu uso muito esse texto. Façam todo o possível para viver em paz com todos. A gente viu lá em Gálatas,
Um outro texto também que eu gosto de usar, Paulo diz assim, que se depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Eu disse até que tem situações que não dependem de nós, mas o que depender de nós, tenhamos paz. E Paulo aqui vai reforçar esse princípio de faça todo o possível, porque é difícil. A gente se cansa de se esforçar para viver em paz, porque a gente se esforça e o outro lado não quer paz. Mas o que prevalece não são as nossas emoções e o que elas ditam para nós, mas o que está escrito. É possível vivenciar isso aqui. Versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se. Nunca. Não é algumas vezes, mas nunca. Mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É assim, a nossa vingança sempre será injusta, porque nós, como pessoas que vivem ainda sob o pecado, ele nos leva a pensar e a fazer coisas que, se a gente cometer, a gente vai fazer além do que poderia ser expressão de justiça. Quando Deus faz, Deus sabe a medida certa. Às vezes Deus vai ser misericordioso com aquela pessoa, mas deixa na mão dele. Ele sabe o que está fazendo. Bom, encerramos o capítulo 12. Vimos aqui que no capítulo 12, Paulo apresenta coisas interessantes, práticas e difíceis de serem vividas. A gente fica assim, mas é difícil demais viver isso. Bom, ninguém disse que seria difícil, seria fácil, né? Melhor dizendo. Mas são propostas divinas que nos fazem pessoas melhores. E quando a gente consegue viver isso aí, a gente, de alguma forma, se sente tão melhor, tão perto de Deus, que vale a pena andar por esse caminho. Chegamos no capítulo 13. Aqui Paulo entra numa parte prática governamental. Paulo vai falar de autoridades. E ele está falando de autoridades constituídas por Deus para governar cidades, regiões, nações e até mesmo impérios. E do versículo 1 ao versículo 7, Paulo vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus, toda. Aquela que a gente votou e aquela que a gente não votou. Então, a Dilma foi constituída por Deus. Por mais que você distorcesse, não concordasse o que ela aplicou. Bolsonaro foi constituído por Deus, quer você concorde ou não. Não é uma questão de concordar com o sistema de governo, é entender que Deus ele estabelece governantes para nos abençoar ou para nos ensinar. Tem governantes que são colocados como disciplina de Deus sobre nossa vida. Para a gente aprender a depender dele e não de homens. É um assunto muito complexo. E a gente falou que não ia ter tempo para abordar profundamente isso. Mas Paulo vai dizer, todos devem sujeitar-se às autoridades. Por quê? Há um princípio de autoridade divina que se verifica em todas as relações humanas e até no reino animal. No reino animal, você vai ver que os animais se estabelecem por princípio de autoridade. O alfa da matilha, aquele que tem autoridade, em todos os ramos animais você vai encontrar um macho alfa, um chefe de bando, porque as pessoas, os animais, estão vivendo um princípio divino. Ninguém é autônomo no sentido de dizer ninguém manda em mim. E a gente vai ver aqui que existem autoridades sobre nossas vidas. Na família, você vai vivenciar pai e mãe, que são autoridades sobre vocês. O esposo é a esposa, o cabeça é o marido. Por mais que ele não mande na mulher, ele precisa abençoar sua esposa, amar sua esposa como Cristo amou, mas até mesmo conversar para tomar uma decisão em conjunto, na maioria das vezes. Mas chega uma hora que ele, como autoridade, ele precisa tomar uma decisão. Porque há um princípio de autoridade geral em todos os relacionamentos. Nas empresas, não tem como você ter uma empresa se não tem alguém que esteja investido de autoridade. É um princípio divino, e aqui Paulo vai reforçar um dos aspectos divinos, que é a autoridade governamental.
mesmo quando ela é boa ou quando ela é ruim, sob nossa ótica. Ela tem autoridade. E ele vai dizer assim, que a gente deve se comportar bem para poder fazer parte da estrutura social e abençoar, e não fazer o mal para não receber condenação. Ele usa o exemplo da espada, que essa autoridade traz a espada. E o conselho que Paulo dá no final do versículo 3 é: pratica o bem, e ela, a autoridade, vai te preservar, pois ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. E quando chega ao final, eu me lembro de Jesus, quando confrontado, né, sobre a questão da autoridade de César, ele está debaixo, Jesus viveu debaixo de um governo que invadiu Israel, invadiu o Egito, invadiu toda a borda do Mediterrâneo. E César, ele era o governante máximo de Israel. E chegaram para ele, né? De quem é essa efígie? Que tentando colocar Jesus numa questão política para ele se rebelar contra César, e ele apresenta aquele cenário formidável que aquilo que é de César e aquilo que é de Deus é de Deus. Mostrando que nós podemos fazer o nosso papel no mundo, nos sujeitando às autoridades e fazendo a vontade de Deus. Mas me permita colocar um outro lado aqui da questão. E eu não vou aprofundar, eu vou apenas colocar alguma questão sobre o outro lado da moeda, né? Por mais que Jesus tentou conciliar estar debaixo de uma autoridade imposta, que é o Império Romano, e viver a vida independente disso, entendendo que há um Senhor que é mais absoluto do que César, que é Deus, e esse Senhor é o Senhor da história, que pode tirar César a qualquer momento do poder. A Igreja também, sobretudo no Novo Testamento, a gente vai encontrar princípios da desobediência civil, quando a autoridade afronta a Deus e tira de mim direitos que são absolutos e divinos. Por exemplo, a gente encontra Pedro e João diante do Sinédrio, que tinham autoridade tanto política quanto religiosa. Eles proibiram aqueles apóstolos de pregarem o Evangelho. E eles disseram, de forma clara, importa obedecer a Deus do que a homem, porque eles estavam interferindo num campo que é de Deus, não é de César. E aí eles se rebelam e continuam pregando, podendo ser condenados e até mortos. Um exemplo claro disso é quando a igreja, a partir do final do primeiro século, segundo século, os cristãos eram mortos por não dizer que César era Senhor. César tinha um título divino. O próprio Augusto César, o Augusto é um título divino, é um atributo divino. Quando César Augusto disse, eu sou César e Augusto, eu estou dizendo, eu sou um ser divino. E um outro título que passou a ser divino para César foi o termo Kyrios. E há um dado interessante histórico, né? Quando o Império Romano começou a crescer, a cidade de Roma era adorada, os imperadores não. Mas quando os imperadores começaram a ter mais poder do que o Senado romano, e Augusto César foi o primeiro, eles começaram a se ver como divindades e, com o passar do tempo, começaram a exigir adoração ao César, regente e governante. E muitos cristãos se recusavam a adorar César e a declarar que César é Senhor. Por isso que, por essa razão, a primeira declaração de fé da igreja é Jesus Cristo é Senhor.
Lá em Romanos 10 diz: todo aquele que confessa que Jesus Cristo é Senhor será salvo. Aí as pessoas hoje em dia dizem: mas isso é muito fácil, Jesus é Senhor. Aí você tem que entender o contexto da época. O contexto da época era: se você afirmasse que Jesus Cristo era Senhor, você estava colocando em risco a sua própria vida. É nesse contexto que dizer que Jesus Cristo é Senhor é uma atitude de coragem, de fé que garante salvação, porque você mostra uma atitude de coerência e de firmeza de fé. Então, fica aí o tema para se pensar. Bom, aí nós vamos chegar na segunda parte do capítulo 13, que Paulo vai voltar ao tema amor. E aqui, Paulo tentou mostrar isso também lá em Romanos de 1 a 8. E lembra que o judeu tentava dizer: a salvação vem pelo cumprimento da lei. E Paulo vai dizer: a lei não salva, a lei é apenas um modelo de como o homem deve viver e se estabelecer nas relações, de como o homem deve atender os padrões de Deus. Eu falei que a lei tem 3 propósitos. Primeiro é mostrar que o homem é incapaz, ele é um pecador inveterado. E que, por mais que ele tenta cumprir, ele nunca vai cumprir. E Tiago diz que quem tenta cumprir 90% da lei e erra em... Eu fui até generoso, né? Mas errou em 10%, não cumpriu a lei, porque a lei só vale se cumprir completa. O homem, como ele é pecador, ele nunca vai cumprir a lei. Portanto, a lei o condena. Segundo, a lei mostra a santidade de Deus. O Deus que exige aquilo é um Deus que cumpre aquilo. Nós somos pecadores, Deus é santo. E terceiro, a lei serve como um propósito, um padrão. Ou seja, a gente não consegue alcançá-la, mas a gente chega perto. E toda a lei, principalmente os 10 mandamentos, quando você cumpre a lei, você descobre que o cumprimento da lei é em benefício do outro. E você está sendo altruísta, generoso para com o outro e abrindo mão do seu egoísmo. Ou seja, você está amando alguém. Toda vez que você faz algo de bem, de bom para alguém, você está amando alguém. E Paulo vai dizer que a prática do amor, de alguma forma, cumpre a lei. Porque quando você faz algo que a lei diz, mas faz por amor ao outro, você está cumprindo a lei. Olha que orientação extraordinária que Paulo faz aqui em Romanos 13, versículo de 8 a 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para os outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. A lei é cumprida com amor e não com observância crua, seca, obedecer por obedecer. Quando você ama e faz algo por alguém, você está cumprindo aquilo que Deus tinha proposto para a lei nos relacionamentos pessoais. Então, quem ama está cumprindo a lei. Versículo de número 9. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Se Deus nos dá o amor, o primeiro como do fruto do Espírito é o amor. E se Deus derrama o amor do Espírito Santo em nosso coração, quando a gente ama, se os nossos atos são movidos pelo amor, você vai se descobrir cumprindo aquilo que Deus propõe como padrão de justiça e de relacionamento. Quando você ama, você vai ser zeloso com o seu irmão. Quando você ama, você não vai querer tomar o direito ou o que é do seu irmão. Aí você vai vendo que não é a obediência imposta, mas é o amor dado ao coração que faz com que a gente viva uma vida em que não tenhamos a obrigação legal, mas espontânea de fazer alguma coisa. Eu gosto muito desse princípio apresentado por Paulo. E Jesus ele vai sintetizar a lei de uma forma parecida com o que Paulo... Paulo, na verdade, está copiando Jesus. Quando Jesus disse que eu cumpro a lei, quando eu sintetizo os 2 grandes preâmbulos da lei. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se tem amor,
a gente vai se pautar por ele. E Jesus fala isso e Paulo reforça aqui. Por isso que eu fico com receio em algumas igrejas, que as igrejas começam a estabelecer o que os crentes devem obedecer e não enfatizam o amor como base da motivação para a obediência. Eu tenho para mim que se você não amar, até o que você faz perde valor. E Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, capítulo 13, a gente vai aprofundar nisso. Ele vai falar de atos nobres, desprovidos de amor, e ele vai dizer, nada valeu, porque foi algo sem amor. Então, nós, cristãos, precisamos fazer com amor as coisas. Até aquilo que é difícil para a gente, obedecer a Deus, estabelecer relacionamento com irmãos e com pessoas que nós não gostamos, nós temos que amar. Meu filho, estamos falando de cristianismo. E do versículo 11 ao 14, Paulo vai falar da vinda de Cristo. Ele vai falar muito sutilmente nesses versículos 11 e 14 sobre a vida de Cristo. Ele vai dizer, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está próxima. Ele está ali se referindo à vinda de Cristo. E o Novo Testamento também trabalha nisso, que a gente deve viver uma vida para Deus, porque o tempo está próximo da sua vinda. Ou seja, Paulo está dizendo, vivam a vida que agrada a Deus e abençoe os outros por causa do amor que você tem que amar, e vivam também porque você está vivendo o tempo do fim, Cristo está próximo de voltar. Eu conversava com o Judas esses dias aí atrás, e a gente dizia, os sinais estão muito próximos da vinda de Cristo. Como a gente deve se preparar aqui na Terra, vivendo e esperando a sua vinda. Capítulo 14. Estamos aqui andando um pouco mais rápido. Capítulo 14 é um capítulo que volta aos relacionamentos interpessoais. Que volta a dizer que cristianismo só dá certo se a gente consegue conviver bem. Porque como é que a gente não vai conviver bem, vai querer que os outros venham para o nosso meio? E, nesse ponto, nós temos demonstrado a nossa inabilidade e a nossa falta de missão. A missão de ser luz do mundo, sal da terra. A gente, como diz na minha terra, é muito arengueiro. Como a gente gosta de brigar. E toda briga tem o egoísmo e a falta de humildade como razão. E Paulo vai dizer logo no começo, a humildade é a base, cuidado com a prepotência, para que a gente possa aprender a viver bem. E aqui Paulo vai trabalhar algo que lá em Romanos capítulo 8, aliás, 1 Coríntios capítulo 8, Paulo vai tratar, e a gente vai ter tempo de aprofundar isso lá. A questão do fraco e do forte espiritualmente. Pessoas que já andaram na comunhão com Deus, no conhecimento da palavra, na experiência da vida, e que entendem o que é verdadeiramente importante, o que é prioritário, o que é secundário, pessoas que são maduras. E aqueles que, infelizmente, são fracas na fé. E aí não tem muito a ver com o tempo de igreja, tem a ver com maturidade emocional e espiritual. Surgiu um problema não só na igreja de Roma, mas em muitas igrejas cristãs, que o problema maior era o consumo de carne. Você tem que lembrar que o culto com cordeiros, ovelhas, não era só de Israel, isso era uma prática comum no mundo inteiro. As pessoas tinham templos e sacrificavam animais também. E qual era o problema? O problema é que esses sacrifícios de animais a outros deuses, parte era para os sacerdotes e a outra parte era vendida para os açougueiros. E aí você tinha um problema sério, porque o crente, que servia ao Deus vivo e verdadeiro, ficava naquele dilema. Como é que eu vou comprar carne no templo, se eu não sei qual é a carne sacrificada a ídolos e qual é a carne que foi abatida sem nenhuma consagração a ídolos? Aí criou-se dois grupos na igreja, de Roma, em Corinto, em outros lugares também. O grupo que dizia, como eu não sei qual é a carne sacrificada a ídolos, eu vou comer só legumes, vou ser um vegetariano. Ele viveria muito bem nos dias atuais.
O outro grupo diria o seguinte: olha, eu sei que pela oração eu posso consagrar todo o alimento a Deus e esse alimento ser consagrado e quebrar todo o vínculo de consagração com os animais. Aí você tem um problema internamente, porque um grupo acusa o outro e o outro grupo despreza o outro. O que Paulo chama de forte espiritualmente começou a desprezar aqueles que eram fracos na fé e que não entendiam que era possível consagrar uma carne, mesmo eles não sabendo da procedência. E um problema de relacionamentos na igreja que estava dividindo a igreja. E Paulo escreve para esse grupo, falando assim que o forte que come carne, come legumes, ele pode abrir mão da carne para poder conviver naquele momento conflituoso, até que houvesse um amadurecimento, ele poderia abrir mão. Por isso que o forte deve abrir mão. Às vezes a gente vê o forte obrigando ao inepto, ao débil, a se sujeitar a ele. O conceito bíblico é: ele só tem legumes. Se ele abrir mão do legumes, ele vai ficar com o quê? Você come legumes e come carne. Abra mão de um para você viver bem. Então, são aquelas aberturas que a gente faz na igreja, suportando as infantilidades, suportando o critério que alguns usam para o bem da comunidade, para o bem da igreja. E Paulo vai trabalhar isso. Eu vou ler aqui parte, não vou adentrar muito, porque a gente vai estudar isso em Coríntios. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Sem entrar em debates em coisas que sempre vão ter dois lados, ninguém vai se convencer, e que não são bases, não são doutrinas fundamentais. São questões periféricas e secundárias. Ele vai dizer: um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas legumes, alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. A palavra desprezar é um ato do coração, que mostra um tiquinho de superioridade. Então, a pessoa está ali, tem uma compreensão certa, mas uma atitude emocional errada, porque ele despreza. O que não come, e aquele que não come de tudo, não deve condenar. E aí eu não sei qual é a pior. Parece que o grupo que não comia a carne sacrificada ao ídolo tinha uma atitude pior. Aí é uma questão de pior e menos pior. Não é uma questão de um estar certo e o outro estar errado. Porque condenar é algo que só Deus pode fazer. E desprezar nem Deus faz. Mas são atitudes equivocadas. Então veja como o conflito a respeito de carne sacrificada a ídolos está causando divisão na igreja. Lá em Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, eu acho que é na primeira carta, ele diz que todo alimento pela oração serão santificados a Deus. Mostrando que a atitude certa é essa, mas para ter paz na igreja, ele está dizendo nesse contexto aqui, aos romanos, e também disse aos coríntios, que o mais forte deve abrir mão. E o argumento deles, e ele entra a questão de dias santos ou não, mostrando que tinha crentes que tinham vindo do judaísmo, e alguns crentes que são gentios estavam dizendo: temos que guardar o sábado. E Paulo diz: há um grupo que diz que o dia é santo, outros grupos dizem que todos os dias são santos e todos os dias devem ser vividos por Senhor. Eu sou mais nessa linha: todos os dias são santos. Senão a gente vai viver uma vida dupla no meio da semana e domingo a gente é outra pessoa. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas olha o versículo 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Ou seja, a vida cristã é a vida como um todo, é uma vida de integração. Na família você tem que abrir mão em prol dos seus filhos, em prol do seu cônjuge, para que a gente possa crescer e viver bem. Até no trabalho, né? Você tem que aprender a conviver. Se você for querer só o que você quer, na igreja não é diferente. E Paulo traz esse ponto aqui. E falando do período da condenação, eu vou depois, lá em Coríntios, a gente vai aprofundar isso. Versículo 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz, à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Então, é dentro desse contexto que Paulo tenta resolver, mostrando que quem é forte pode abrir mão, quem não é,
não tem do que abrir. Bom, chegamos ao capítulo 15. 15. Deixa eu passar aqui. Eu comentava ontem com uma irmã muito querida sobre essa ideia de ser suporte para o irmão. A responsabilidade de ser suporte ao irmão. E a palavra suporte, ela tem sido usada, eu vejo isso muito no meio cristão, até mesmo fora dele, né? As pessoas dizendo, eu não suporto aquela pessoa, usando o suporto no aspecto emocional, não quero conviver, não dá para ficar junto. O suporte, não suportar, não aguentar, seria uma tradução. Porém, quando a Bíblia fala de suporte, é no ideia de algo que dá suporte, de você ficar do lado para manter aquela pessoa em pé e ser um suporte para ela não cair. Agora, você não pode dizer mais, eu não suporto aquela pessoa, porque a Bíblia diz que você deve ser suporte ao seu irmão. Olha o que diz o capítulo 15. Paulo está fazendo ainda um elo com o capítulo 14, e ele diz, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos irmãos. E chega aqui adiante, ele vai dizer algo assim que eu acho muito interessante. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Ele vai dizer assim, ele deve suportar porque Cristo nos suportou. Versículo 2. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caia sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Então, meu querido, está aí o desafio para a gente, de amar. De amar pessoas que são infantis, pessoas que são extremas, exageradas e que têm comportamentos que nos abalam. Depois, Paulo vai mudar de assunto completamente. Ele vai deixar esse aspecto da prática nos relacionamentos e vai entrar na formulação de um pedido que ele quer fazer à igreja. Ele vai falar do ministério aos gentios, ele tem falado em Romanos todo que ele é o apóstolo aos gentios, ele vai dizer que a missão dele é aos gentios. E a partir do versículo 14, Paulo vai dizer, meus irmãos, eu mesmo sou convencido de que vocês estão cheios de bondade, tal, tal, tal. Quando ele chega aqui no versículo de número 16, ele vai dizer, de ser ministro de Cristo para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Santificados pelo Espírito Santo. Então, ele está dizendo, meu ministério é entre os gentios. E ele vai explicar que ele, depois de ter feito todo o processo evangelístico em 3 viagens missionárias, ele está percebendo que ele fez o seu papel de evangelizar naquela região, da Ásia Menor, da Acaia e outras regiões ali próximas, os Gálatas. E ele está sentindo de Deus de pregar na Espanha. E a razão da carta e da visita que ele faria a Roma era para justamente, quando ele voltasse de Jerusalém, ele faria uma viagem para Jerusalém para levar mantimentos, recursos para os irmãos
da igreja de Jerusalém, que está enfrentando uma grande seca, problemas econômicos seríssimos, para poder abençoar a igreja de Jerusalém e depois passar por Roma e dali ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. E ele escreve, ele não era conhecido da igreja de Roma, ele conhecia muita gente que compunha a igreja de Roma, mas ele não conhecia a igreja de Roma. E o propósito dessa carta também é um propósito missionário para os gentios, porque Paulo quer pregar o evangelho a Roma. Vou ler o versículo 23, aliás, o 24. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então, Paulo está pedindo ajuda financeira, um apoio missionário para que a igreja sustente ele, a equipe dele, na Espanha. A gente sabe da história que Paulo vai para Jerusalém levar os mantimentos. Ele é preso em Jerusalém e é colocado em Cesareia. E quem já foi em Israel lembra daquele palácio de Herodes, que hoje está ali praticamente todo ele invadido pelo mar. Paulo ficou preso 2 anos naquele palácio. Depois de 2 anos, ele apela a César, é levado a Roma, tem um naufrágio, ele sobrevive, todos que estavam com ele. Ele é preso em Roma. Ele passa ali em Roma, se não me engano, 2 anos, 2 ou 3 anos, eu estou em dúvida. E depois é solto. E novamente é preso, e é aí que se dá a morte de Paulo. Mas não há menção, não tem registro histórico de que Paulo conseguiu evangelizar a Espanha. É assim, a gente faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Aí chegamos no texto final, que é o capítulo 16, que é interessante. Mais de 30 pessoas são citadas aqui. Paulo não conhecia a igreja de Roma, mas conhecia muitos daqueles que participavam da igreja de Roma. O que acontecia? Roma é a capital do império. É aquele negócio antigamente aqui no Brasil. Todo mundo ia para São Paulo, trabalhar em São Paulo. O Nordeste tem cheio de pessoas que foram para São Paulo, e ali continuaram sua vida. É a mesma coisa de Roma. E Paulo, ele, por mais que ele não conheça todos os integrantes da igreja de Roma, ele saúda, nas saudações finais de Romanos 16, nominalmente, mais de 30 pessoas, nomes esquisitos até, e ele faz alguma alusão a essas pessoas e o que elas fizeram. E é isso que eu quero, para terminar hoje, olhar aqui com vocês. E fico admirado com a quantidade de mulheres que Paulo saúda, de mulheres que trabalham, que são empenhadas na obra do Senhor. E até hoje, eu louvo a Deus pelo trabalho das mulheres, pelo empenho das mulheres na obra do Senhor. E circulei alguns aqui, não vou ler todos. Paulo inicia recomendando a Febe. Quem era Febe? Não é Fábio, é Febe. Febe era uma pessoa que, na sua casa, recebia a igreja. Febe, ela morava em Cencreia. Cencreia era o porto de Corinto, era uma cidade portuária, muito próxima ao porto de Corinto, e havia uma igreja que se reunia na casa delas. Recebam essa mulher, versículo 2, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, e lhe prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Ele vai citar aqui Áquila e Priscila. Quando a gente estudou Atos, a gente viu isso, pessoas que Paulo os ajudou e que eles ajudaram profundamente a Paulo, ficaram com Paulo durante uma época, depois ficaram em Efésios, ajudaram muito na igreja de Efésio. E quando Paulo escreve essa carta, eles estão em Roma, na igreja de Roma. E uma coisa interessante na saudação é que Paulo inverte a ordem. Paulo saúda Priscila primeiro e depois Áquila. Saúda a esposa e depois o esposo, mostrando que essa mulher era muito ativa no seu trabalho e vai qualificá-lo. Meus colaboradores em Cristo arriscaram a vida por mim. Cita no versículo 5 um sujeito chamado Epineto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia.
que agora estava lá em Roma. O primeiro que se converteu no ministério de Paulo. Paulo cita pelo nome e diz que ele está em Roma. Em Atos não há essa menção, mas aqui há. No versículo 6, ele saúda Maria, uma Maria que trabalhou arduamente por vocês. Que trabalhou arduamente por vocês. Ele vai citar um casal aqui, Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. Olha que coisa. Não visitaram Paulo na hora do aniversário nem da festa, mas estiveram com Paulo na prisão, o apoiando. Vai mencionar no versículo 12, Trifena e Trifosa. Devem ser irmãs, e se estivessem hoje no Brasil, seria uma dupla sertaneja de primeira. Só que não faria sucesso com esse nome, teria que mudar. Trifena e Trifosa, lembra de febre aftosa, não daria certo. Mas olha a qualificação que Paulo dá para essas mulheres. Mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Depende do nome, depende do que faz. Ele vai citar aqui, saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. O 13, saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe. Ele não cita o nome da mãe de Rufo, mas ele vai falar algo a respeito dessa mulher maravilhosa, que tem sido mãe também para mim. Uma mulher que adota outras pessoas como um filho. Maravilhoso. E, por fim, ele vai citar também aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Desde muito tempo se tem falado de Petrobras, né? Quando você chega aqui no versículo de número 14, Paulo vai dizer: saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobras. Esse é o pai da Petrobras. Olha o nome do sujeito, Patrobras. Só a título de curiosidade. E no 16 ele diz: saúdem uns aos outros com beijo santo. Nas versões antigas dizem com ósculo santo, que era um uso tirado do comportamento social. Entre eles havia o beijo de saudação, e Paulo diz que agora os irmãos devem se saudar com o beijo santo. E, ao final, ele faz uma terminação da carta, falando novamente sobre o perigo de divisões, daqueles que enganam, que bajulam com intuito pernicioso. Recomenda irmãos como Timóteo, como Lúcio, como Técio, que estão ali trabalhando. Menciona Técio, que foi quem, de fato, escreveu a carta. Paulo apenas ditou essa carta e terminou essa carta e citando pessoas, porque ninguém faz a obra do Senhor sozinho. Há pessoas que somam com a gente, pessoas que seguram no arado com a gente. E a gente precisa ser honesto, ser grato e citar pessoas que trabalham com a gente. É isso que a gente deve fazer sempre. Bom, irmãos, encerramos aqui a nossa aula e quero dar abertura aí para que os que têm interesse em fazer perguntas, trazer contribuição, que façam nesse momento. Tire o seu telefone do mudo, traga a sua pergunta, a sua contribuição. Hoje o Carlos não está conosco, então ele não estará, mas quem quiser pode fazer. Um de cada vez, gente. Todo mundo ao mesmo tempo assim só atrapalha, né? Não dá. Pastor, uma coisa que me deixa curioso sempre é que existe esta verdadeira adoração à figura de Pedro, né? A Igreja Romana transformou Pedro numa espécie de semideus, e eu não quero aqui nem avaliar Pedro, não tem essa condição. Mas, assim, a gente examinando as Sagradas Escrituras, o que Paulo fez comparativamente ao que Pedro fez pela igreja, quem construiu a igreja de Cristo aqui na Terra é esse peregrino chamado Paulo, né? A vida dele, depois da conversão,
foi 100% dedicada à construção da igreja de Deus aqui na Terra. Se nós pegarmos a Bíblia, as 2 epístolas de Pedro dão 3 ou 4 páginas, são coisas bem humildes, né? Diante de toda esta guerra que foi a vida de Paulo. E, no entanto, eu acho que é um injustiçado nesse julgamento aí que as pessoas fazem, talvez até inconscientemente, sem saber. Uhum. Verdade. Paulo escreveu A tradição da igreja, né? 13 A tal da cartas, né? tradição da igreja, ela jogou isso nas costas do... De Pedro, né? É. Boa contribuição, Judásio. Mais alguém? Pastor, eu estava achando difícil suportar os outros, agora eu tenho que dar suporte, está elevando o padrão. Né? O patamar é alto, Fernando. Boa, boa. Mais alguém? Ô, Soninha, você sempre traz suas contribuições. Aproveita hoje que Carlos não está aí, traga para a gente. Não está ouvindo. Aqui. Agora estamos ouvindo? Sim, Soninha. Agora está. É uma leitura, eu considero essa carta de Romanos um pouco difícil para mim. Eu tenho estudado, eu tenho lido, e eu creio que eu ainda preciso caminhar bastante teologicamente para ter um entendimento melhor com relação a tudo isso que Paulo quer nos. Mas eu concordo plenamente com o Judásio. O trabalho de Paulo em face da formação da igreja primitiva e de tudo que nós devemos a ele, é uma contribuição maravilhosa. Realmente, Paulo fez o que fez, e fez de uma maneira muito boa, muito bonita, muito calcada em tudo aquilo que ele era formado, porque, né, ele tinha uma formação técnica muito boa, ele era um autoconhecedor da palavra, e ele se utilizou de tudo isso para construir uma teologia como ele fez nesse livro de Romanos. Mas eu ainda não me sinto assim capacitada, eu tenho que estudar um pouco mais, eu tenho que ver o que Paulo verdadeiramente nos deixou esse legado maravilhoso. É verdade. Romanos é uma carta difícil, muito complexa, por isso que eu preferi começar com Gálatas. Eu falava que Gálatas é o esboço de Romanos, para que a gente pudesse entrar em Romanos depois. Mas creio que, com toda dificuldade, muita coisa aclarou, né, Sônia? Sim, muita coisa, muita coisa. Mas é aquelas revisitações que a gente tem que fazer para aprofundar. Para aprofundar, exatamente. Obrigada, pastor. Nada, Sônia. Meus irmãos, sim. Não, eu estava pensando aqui esse mês de março, né? Que a gente está há mais de 3 meses, acho que há mais de 4 meses estudando essa carta, né? E apesar de eu já ter lido algumas vezes, eu fiquei pensando todos os domingos e às vezes que a gente estava relendo, falava, o próximo domingo vai ser esse capítulo, aquele outro capítulo. Falava, parece que eu nunca li, porque assim, me esclareceu muitas coisas. A Bíblia é um pouco assim, né? Misteriosa até nesse sentido. A gente lê e relê e sempre encontramos passagens que parecem que são inéditas, né? De acordo com as experiências que a gente tem, as nossas novas vivências, né? E é isso. Mas tem uma coisa que também é desafiadora e que eu aprendi neste domingo agora, né? Aprendi não, reaprendi, né? Porque sempre a gente vai reaprendendo e relembrando as nossas tarefas enquanto cristãos. Sobre dar suporte mesmo ao outro. E acho que todo mundo sente nesse período de pandemia, né? Dia 13, ontem completou 1 ano, né, de isolamento social aqui no Distrito Federal. Então, acho que todo mundo entende de forma mais aprofundada agora o que é esse dar suporte ao outro. Mas eu também acho desafiador porque foi um período, esse da pandemia, em que eu também me vi, assim,
desamparada de algumas formas, porque a gente se vê inseguro, né? Então, eu acho que, enquanto cristão, é mesmo desafiador para todos nós estarmos ali dando suporte enquanto igreja e até para pessoas que não fazem parte do corpo, mas, ao mesmo tempo, também saber se olhar, né? Também saber o momento de que a gente também tem que doar um pouco para nós mesmos. Eu percebi muito isso nesse período de pandemia, muitos momentos em que eu estava envolvida com o mundo mesmo dentro de casa e deixei de me cuidar também, sabe? Então, eu lendo agora com vocês e ouvindo também os ensinamentos acerca dessa passagem da Carta de Romanos, pensei um pouco nisso também. Falei, às vezes, não é nem egoísmo, sabe? Às vezes é um autocuidado que a gente também precisa ter para saber cuidar do outro, para saber se dedicar ao outro. E acho que esse período de pandemia tem ensinado muito a gente sobre esses relacionamentos, né? E sobre como a gente vive em corpo, mesmo em sociedade, mesmo aqueles que não são, ou por escolha própria, ou por N questões, não são do corpo de Cristo, mas a gente vive em sociedade e em coletividade. É um pouco disso que eu fiquei pensando aqui esse domingo. Excelente participação, Agnes. Porque é aquele negócio, gente, suportar o chato é uma coisa, mas o chato é outra coisa, né? E a gente fica nessa luta, assim, mas ser suporte é uma benção. Queridos, vamos cantar mais uma música, Fernando, para a gente terminar? Ok. Vamos terminar cantar. com louvor e depois uma oração. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus.